Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O São Paulo começa a temporada 2022 em reformulação, após ficar sem títulos em mais uma temporada e não conseguir a classificação para a Copa Libertadores. No posse de bola, o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que o time precisará fazer o que já devia ter feito antes, após perder um ano. Acho que a missão de 2023 do São Paulo é fazer o que deveria ter sido feito em 2022. O São Paulo perdeu um ano. É como se não acontecesse nada nesses 12 meses. Qualquer torcedor do São Paulo sabe que esses 12 meses causaram doenças, sequelas mentais, físicas, clínicas. Então é como se não tivesse acontecido nada, pois não aconteceu nada em termos práticos. Nenhuma conquista, a não classificação para a Libertadores. A pouca diminuição da dívida. Não aconteceu nada. Foi um fracasso. Porque mesmo com aquelas partidas nas finais de Paulista e Sul-Americana, o desempenho do São Paulo foi ridículo, e na reta final do Brasileiro, quando um Reles oitavo lugar dava vaga na Libertadores, nem isso aconteceu. Pelo menos a dívida com os jogadores zerou. Tem aí uma novidade, disse. VP preservou a diretoria do Corinthians. Agora ele vai ter, de fato, um elenco muito melhor, porque o Flamengo e Corinthians hoje têm patamares bem diferentes. Isso tudo em função da gestão do Corinthians, que é muito preservada no meio desse imbróglio todo. Os erros do Vitor Pereira fazem com que ele seja alvo de muitas porradas, que ele procurou. Foi tolo. Porque quando ele fala essa história da sogra, ele só preservou o Corinthians. Se ele falasse a verdade que todo mundo pede, a verdade completa, pois não é mentira a história da sogra, mas se conta aquilo que ficou claro na coletiva de apresentação, também ia tomar porrada, disse Mauro César Pereira. Terá que mudar sua postura. Se ele, no Flamengo, se comunicar com a torcida do Flamengo como ele fez com o Corinthians, dizer que está aqui porque o Liverpool não chamou, na primeira crítica da imprensa no Rio dizer, sabe quanto eu tenho no banco? Se ele poupar contra o Vasco, disputando um título, disse Vitor Guedes. Ele teve um ano de intensivão no Brasil para saber como funciona a viagem, comportamento de torcidas, mas se ele repetir o desempenho, e tô falando só de comunicação, só a comunicação dele no Corinthians, se ele repetir no Flamengo, eu acho que ele vai ter muito problema com a torcida e com os jogadores, que são grandes no clube e ganharam no clube. Palmeiras blindado. O Palmeiras tem uma grande vantagem em relação ao Flamengo e em relação aos rivais locais, Corinthians e São Paulo. O Abel conseguiu um milagre. Eu nunca vi um cara se comunicar que o que ele falar os caras acreditam. Se o Palmeiras perder para o Flamengo dia 28, por exemplo, a culpa vai ser do bandeirinha, do juiz, da CBF que mandou o jogo em outro lugar. Ele conseguiu uma unanimidade com a torcida que ele pode falar uma bobagem absurda, a gente vem e dá pau na imprensa, só que a coletividade comprou o discurso de um jeito que o Palmeiras conseguiu se blindar de crises, disse Vitor Guedes. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és mais importante, tem do